Irmãos, Mateus 24, vamos ler juntos. Irmãos, Mateus 24, verso 23 e 24. Vamos ler a uma só voz. Mateus 24, 23 e 24, a uma só voz. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome porque estamos em Tua casa e tão somente, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia é que viemos à Tua casa nesta noite. Por isso, Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz, entendendo a razão da adoração em espírito e em verdade, o louvor e a íntima e plena comunhão com o Senhor. Ó Deus, abençoa as crianças, para que elas aprendam através das professoras a palavra do Senhor e entenda, ó Deus, a palavra que vem do coração do Senhor para o nosso coração. Fala, ó Deus, a nossa vida, fala o nosso coração e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui de novo o verso 24, tá bom? De Mateus 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então vamos pensar de uma forma bem objetiva sobre as únicas pessoas que não poderão e não serão enganadas no mundo, ou seja, até Jesus Cristo voltar. E aí a pergunta é: milagres acontecem? Sim. Continua acontecendo? Sim. Os milagres fazem parte da história da igreja e na vida presente da igreja, milagre continua acontecendo, mas milagres não pode ser a razão pela qual se adora. O milagre não pode ser a razão pela qual você vai ou vem a uma igreja, a um local de adoração. O milagre, de acordo com João 20, verso 30 e 31, diz que os milagres na época de Cristo foram registrados para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo se tenha a vida eterna. Então a única razão dos milagres terem sido registrados na Bíblia, de acordo com João 20, verso 30 e 31, é para que as pessoas olhem para aqueles atos impossíveis e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo se tenha a vida eterna. Então vamos lá. Jesus Cristo multiplicou pão, multiplicou peixe, ele andou sobre as águas, acalmou a tempestade, curou coxos ou aleijados, cegos de nascença, ele curou outros paralíticos e inclusive ressuscitou pessoas. Esses milagres estão registrados na Bíblia. A Bíblia diz que Deus foi o Criador, é o Criador do universo, e que Jesus Cristo sustenta o universo pela força do seu poder. Então, caso aconteça um milagre em sua vida, eu já vi ou testemunhei vários, para a vida cristã o milagre é algo corriqueiro. Milagre é um ato sobrenatural que acontece na vida do indivíduo no natural, aonde a ciência para, o milagre acontece. Mas isso não quer dizer que alguém que recebeu um milagre na sua vida vá para o céu só porque recebeu um milagre. Ele pode ser curado e ir muito bem para o inferno, se não crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, outra curiosidade: os demônios podem fazer sinais e prodígios? Porque nós estamos vendo que sinais, prodígios e supostos milagres estão acontecendo todos os dias, e o mais curioso é que é determinada comunidade ou igreja, tipo, vem aqui e o milagre vai acontecer, faça isso e o milagre vai acontecer. Então você tem alguns textos que eu vou citar para você que eu acho interessante. Por exemplo, Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, diz que saiu espíritos em forma de rãs da boca da besta, do falso profeta e do dragão,
para operar sinais, prodígios pelo mundo inteiro, para enganar as pessoas. Então sai espíritos demoníacos para enganar as pessoas pelo mundo inteiro. Então isso já está e continuará acontecendo. Apocalipse 12, 13 e 14 diz que eles têm poder para fazer descer fogo do céu. E lá no capítulo 16, eles dizem que eles serão contra o grande dia. Qual dia? O dia da volta do Senhor. Aí um versículo fácil de você decorar, Apocalipse 12, 12. Os versos anteriores diz que as pessoas venceram por causa do sangue do Cordeiro. Mas o verso 12 de Apocalipse 12 diz que o demônio sobe até a porta do céu, e aí trava uma batalha espiritual. O demônio é expulso para a terra, e a Bíblia diz que ele disse o seguinte, aliás, o próprio Deus vai dizer: ai da terra, porque o demônio, aquele que nos acusava dia e noite, é lançado para a terra, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Qual é o pouco tempo? Entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo. Então, neste período entre a ascensão e a volta de Cristo, há um pouco tempo, porque a Bíblia, Cristo disse: olha, eu vou e volto, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, então eu vou preparar, e quando estiver pronto eu volto, e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Então tem milagres ou sinais acontecendo em nossos dias, e diz inclusive poder para descer fogo do céu, e grandes acontecimentos supostamente extraordinários. Mas é preciso que a igreja cristã, ela perceba e tenha um espírito de discernimento, para saber isso vem de onde, e vem de quem. E eu digo como pastor que a maioria, principalmente estes que são programados, são espíritos enganadores e espíritos demoníacos, que têm feito sinais e prodígios e coisas supostamente extraordinárias acontecendo em nossos dias, e tem muita gente indo atrás. A nossa fé não é baseada em milagres. A Bíblia diz que a nossa fé é baseada na graça pela qual somos salvos. Então o desconhecimento da palavra de Deus, o desconhecimento do próprio Cristo, é como se Cristo entregasse, ou Deus entregasse às pessoas para serem enganadas por esses espíritos de demônios, porque eles não querem nada com Deus. Se você observar Romanos 1, verso 28 em diante, ele diz que o próprio Deus os entregou à disposição mental, ou seja, não querem nada com Deus, então Deus largou, Deus deixou, Deus entregou para serem enganados. E é por isso que tanto o Apocalipse 16, como 12 e 14, Colossenses 2, 2 Timóteo 4, quando diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias aparecerão falsos profetas, falsos cristos, e ele disse: vão enganar muita gente. E agora nesse capítulo 24, quando Cristo fala da volta dele, fala também de acontecimentos da igreja cristã nos primeiros anos de vida da igreja cristã, mas ele diz também sobre a volta de Cristo. E para os nossos dias, ele disse: olha, acontecerá guerras, rumores de guerra, mas não é o fim. Também vai ter fomes e grandes terremotos, várias confusões pelo mundo afora. Ele diz: mas não é o fim. Ele disse: vede que ninguém vos engane. Ele vai repetindo isso, que ninguém vos engane, ninguém vos engane. Aí quando chega no verso 23 e 24, ele diz: olha, vai aparecer falsos cristos e falsos profetas. E aí ele vai dizer o seguinte: fazendo grandes prodígios, operando os grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, mas não é possível. Então os eleitos de Deus não serão enganados. E por que não serão enganados? Primeiro, Efésios, por exemplo, no 13, diz que em quem também vós, depois de terem ouvido a palavra e tendo dele também crido, então fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então os verdadeiros cristãos são selados pelo Espírito Santo da promessa. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos então raça eleita, sacerdócio real,
e propriedade exclusiva de Deus, então não pode ser confundido. Romanos capítulo 8 diz: olha, o próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele diz que vocês foram predestinados, chamados, eleitos, santificados e glorificados. Todos os tempos dos verbos ele coloca no passado: predestinados, chamados, eleitos, justificados, redimidos e glorificados. Então os cristãos jamais serão enganados, só os cristãos verdadeiros. Mas aqueles que estão no dia a dia, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento de Cristo, sem ter o selo de Deus, andando nesse mundo e correndo atrás de uma religiosidade só, e atrás de prodígios e sinais, ele disse: estes serão enganados, porque Deus os entregou a esta geração de engano. Então isso é muito sério, e em nossos dias as pessoas estão correndo demais atrás de milagres, de acontecimentos. Para o cristão, volto a repetir, milagre não é coisa extraordinária, é coisa comum. Milagre é coisa comum para o cristão. Quando é comum, não estou dizendo que não é especial. O que eu quero dizer é que, se por acaso um dia você tiver um culto de ofício fúnebre e o morto sentar, talvez só eu e ele, mas já que o irmão sentou, então sente no banco, vamos continuar o culto. Não vejo razão para isso, mas se ele ressuscitar, não é novidade. A pessoa estava desenganada e volta. Para o cristão isso não é novidade, porque você crê no Deus que criou o universo, no Deus que sustenta o universo, no Deus que já ressuscitou pessoas, no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que multiplicou pão, no Deus que sustentou o povo no deserto por 40 anos, no Deus que protegeu esse povo com nuvem durante o dia para não serem queimados, no Deus que durante a noite transforma aquela nuvem em tocha ardente para iluminar aquele povo todo no deserto, no Deus que se fez homem, no Deus que ressuscita Lázaro, no Deus que... Qual é o milagre que pode acontecer além disso? E por que as pessoas correm atrás de um Deus que... Eu estava com andor aqui, como andou ali, gente, a farmácia, a indústria farmacêutica já faz isso. Mas alguém diz assim: eu estava aqui, vim com a dor na coluna e já estou aqui. Não é que Deus não possa fazer isso, mas se Ele deixou a ciência para você tomar um remédio para a dor e resolver, não é preciso. Mas Ele age através da medicina. Isso chama-se cura. É Deus agindo através da ciência. Cura. Aonde a ciência para, o que acontece? Aí é milagre. Mas o inimigo também pode fazer coisas extraordinárias, principalmente na vida daqueles que não cultuam o Senhor e ele não reconhece quem fez aquele sinal e prodígio. Vá lá em Apocalipse, eu quero que você vá lá, porque talvez você não vai ler em casa. Então, capítulo 16, está ali? Não. Capítulo 16 de Apocalipse, abra a sua Bíblia. Vamos aprender a ler a Bíblia. É importante você ver isso. Capítulo 16, verso 13 e 14, diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual é o grande dia? Está lá no capítulo 12. Ele diz que é a volta de Jesus Cristo, porque ele vai dizer o seguinte: ele disse: ai da terra, por isso festejai os céus e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, pouco tempo até chegar no grande dia. Outro verso, segura aí ainda em Apocalipse, no capítulo de número 12, aliás, 14, capítulo 14, vai lá para o capítulo 14, olha o que acontece. Vamos ler o 13 antes, 13, a partir do verso 11, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, era algo que parecia com o Cristo, mas falava como dragão ou como demônio, exerce toda a autoridade da primeira besta,
e da sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens, e seduz os que neles habitam, e por aí vai. Então, quem não pode ser enganado, segundo a Bíblia, de acordo com o próprio Mateus 24, verso 24, são só os eleitos de Deus, porque eles são os eleitos, são guardados e são habitados. A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo são guardados por Deus, aqueles que creem em Cristo são habitados por Deus, e aqueles que creram em Cristo é porque foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E ele disse isso ainda antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, e isso em amor. Mas nós vivemos em dia de confusão teológica, de confusão religiosa. Muita gente não sabe mais em quem confiar ou adorar. Há uma confusão de crença. Alguns estão tentando substituir essa crença apenas pelo amor. Eles vão dizer Deus é amor, a religião é amor. E como eu falei pela manhã, a religião não é amor. Amor não é religião. Amor é fruto do Espírito. Religião é Cristo, porque há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então amar não significa que você é religioso, e se for só religioso, não adianta, porque não entra no céu. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia diz que Deus nos capacita a amar e a conviver até com os diferentes. A Bíblia diz lá em 1 João 3, que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então amor é fruto do Espírito, mas há o amor comum do dia a dia, que as pessoas amam, os pais amam os filhos amam os pais, nós amamos os amigos e assim por diante. Mas isso não é religião. Primeiro é um dever cristão, ou dever do ser humano, e depois a Bíblia diz que é fruto do Espírito, porque o amor também é fruto do Espírito. Mas estão confundindo em nossos dias, e eu creio piamente que nós estamos em dia de confusão daqueles espíritos que saíram para confundir, transformam Cristo ou o cristianismo apenas numa religiosidade, e aí as pessoas começam a fundar tudo quanto é comunidades por aí, e dizendo que olha, as coisas aqui acontecem, o milagre assim acontece, o amor assim acontece, da história daquela forma. Mas no final, Mateus capítulo 7, versos 22, 23 e 24, aponta para uma direção muito confusa. Diz que não herdarão ou não entrarão no reino de Deus. Só os eleitos não serão confundidos, ou não serão de forma alguma enganados, porque os milagres estão acontecendo para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu creio que você deve contemplar milagre diariamente. Os milagres acontecem, e aí nós podemos dignificar, exaltar e adorar o Senhor, mas esse milagre nem sequer aumenta a minha fé, porque eu já crio no Deus dos impossíveis, e esses milagres, ele vem do poder do sangue de Cristo, vem da cruz pingando sangue, e transforma o homem, faz o homem nascer de novo. Então todos os milagres que nós contemplamos diariamente, ele não aumenta a nossa fé salvadora, mas aumenta o espírito de gratidão a Deus, de gratidão ao Senhor. Mas não é por causa dos milagres que o indivíduo diz assim, então eu vou para o céu. Não pode acontecer um milagre na vida de um ímpio, ele morrer e ir para o inferno. O cristão já é salvo antes do milagre. E tem mais, você pode receber um milagre hoje, e depois da manhã, na mesma situação, o milagre não acontecer, e você partir para a eternidade. Ou Lázaro não morreu depois. Lázaro ressuscitou, mas não está entre nós até hoje. Deve ter partido para a eternidade logo depois. Até porque, se você observar o texto bíblico, logo em seguida à ressurreição de Lázaro, teve um grupo de pessoas que disseram: nós não vamos comer enquanto nós não matarmos o Lázaro. O cara tinha acabado de voltar, e os inimigos queriam matá-lo. Disse, não, nós não vamos descansar enquanto a gente não matar Lázaro. E aí o Cristo também, é só observar lá, que eles começaram num movimento para tirar a vida de Lázaro, mas o Lázaro partiu para a eternidade.
milagre acontece, nós somos curados e nós dignificamos e exaltamos o Senhor. Mas a nossa fé salvadora, ela independe dos milagres. Tem um cântico que os irmãos cantam, nós cantamos, e diz o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Esta também é a fé cristã. Que Deus nos abençoe, mas espere sempre o milagre, porque ele pode acontecer. Se ele não acontecer, Deus quer te ensinar e Deus continua sendo Deus. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor em oração. Pai Celeste, nós queremos te adorar, ó Deus, porque tu és digno da nossa adoração. E nós, ó Deus, acreditamos em milagres, porque tu és o Deus dos impossíveis. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor sempre pode e faz aquilo que for para a tua glória e para o bem do indivíduo. Nós queremos, ó Deus, que sempre o espírito de discernimento seja presente em cada coração, para não serem enganados pelos espíritos demoníacos que saem pelo mundo afora fazendo sinais e prodígios para enganar as pessoas, mas que as pessoas possam crer no Senhor como único Cristo, como único Salvador, e no Senhor como único Deus, e depender da ação do teu Santo Espírito. E que, ó Deus, a ideia de te adorar em espírito e em verdade já seja pelos teus poderosos feitos, e também, ó Deus, na confiança de que no futuro o Senhor sempre fará o melhor para o teu povo. E assim, ó Deus, que a tua bênção eterna e soberana e a presença de Cristo, Senhor, aquele que faz milagre, e a ação e paz do teu Santo Espírito permaneça conosco hoje e eternamente. Amém.